Então, de maneira superficial, até porque foi algo visto, né, em direito administrativo, mas que tem uma relação muito estreita com o nosso direito financeiro aqui, temos a fase da licitação, né? Então, a fase da licitação, ela tem, né, seu arcabouço jurídico na própria Constituição Federal, no artigo 37, no seu inciso 21. Então lá você tem a ideia de licitação, de fato, enquanto um processo, enquanto, na verdade, a ideia de você manter a possibilidade de estabelecer igualdade de condições para os participantes. Na licitação você também define as obrigações de cada um, você analisa quem possui maior técnica, a economia para o Estado. Então todas essas considerações são ventiladas, né, no processo licitatório, tá? Então essa ideia de licitação é importante porque diz respeito, né, de fato, a um procedimento administrativo, né? Então esse procedimento administrativo que é formal também obedece passo a passo, né, daquilo que deve ser realizado para que tenha, na verdade, transparência, lisura nesse processo. É importante porque é esse processo, na verdade, que, digamos assim, possibilita, né, a contratação ou a tomada de serviço, né? Então você tem, além da previsão no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, você tem as normas gerais também sobre o procedimento licitatório contidas na Lei 8666 de 93, né? Então você analisa tudo isso, né? A proposta mais vantajosa, aquilo que atende melhor o objeto da licitação, né? O que se pretende licitar. Então isso é importante também quando a gente fala de despesa, porque faz parte exatamente dessa trajetória, desse procedimento, tá? Então só esclarecendo algumas coisas para vocês relembrarem também de maneira geral aqui, nós temos algumas modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, leilão, pregão, concurso. Temos as modalidades de licitação. E nós temos o que? Os tipos de licitação: menor preço, a melhor técnica e preço, né? Maior lance ou maior oferta que se realiza, certo? Então, é só para vocês já lembrarem também que isto compõe, né, o conjunto de despesas, isso faz parte de despesa, né? Isso é, na verdade, o procedimento correto para fins de contratação, para fins de execução, certo? E nós temos duas fases, né? Nós temos a fase interna, que é aquela fase que nós chamamos de preparatória ou a fase de abertura, na qual no processo administrativo licitatório você, na verdade, realiza esta abertura, indicando qual é o objeto, apontando qual é a estimativa de valor, indicando quais são os recursos que serão utilizados, se são recursos próprios, né? Fazendo a relação desse recurso com a despesa e com uma ideia também que vale a pena se trazer aqui para aclarar, que é um posicionamento do STJ, né, de que a feitura em si de um processo licitatório não quer dizer que o recurso precise estar disponível. Ou seja, basta que você tenha, no mínimo, uma previsão de recurso para fazer jus a exatamente a execução e o cumprimento do objeto dessa licitação. E nós temos também a chamada fase externa da licitação, né? Então a fase externa da licitação, ela envolve o que? A publicação do instrumento convocatório, né? Então você promove, né, a leitura do resumo do edital, você analisa no edital quais são os critérios que a administração está colocando
para destacar aquele que deve lograr êxito naquele procedimento, né? Aquele que apresenta a capacidade de dar cumprimento aos objetivos que são esperados. Você tem o processo da habilitação, tem a habilitação jurídica, tem a habilitação técnica, tem a habilitação econômica financeira, né? Você também, nesse processo de habilitação, você observa se aquele que está concorrendo possui regularidade fiscal, não tem débito para com o Estado, se ele, na verdade, tem algum tipo de pendência na seara trabalhista, se ele obedece à lei trabalhista com relação ao regime, às condições de trabalho que ele deve ofertar aos seus empregados. Então, isso tudo é observado na fase externa, que também tem o recebimento de propostas, né? Aí você analisa a documentação, tem a documentação que precisa ser rubricada pelo participante, né? Você vai analisar exatamente se a proposta que foi apresentada por esse participante, se é uma proposta compatível com o objeto, se a proposta é factível com o objeto, com relação a se o valor que ele apresenta é um valor plausível, porque não adianta você apresentar um valor irrisório, se esse valor, né, pela experiência da própria administração, das questões de mercado, você já visualiza que não é factível, né, que não é possível realizar de acordo com aquele valor que foi apresentado, né? E você tem também nessa fase externa a fase do julgamento das propostas. Ou seja, existe uma comissão da administração pública, na administração pública, que, mediante análise de critérios objetivos, né, preço, técnica e preço, melhor oferta, ou seja, são critérios objetivos, né, para exatamente definir quem deve lograr êxito naquele procedimento. Você tem a fase da homologação, que é uma fase de apuração, né? Se todo o procedimento até então foi regular, está previsto no artigo 38, inciso 7º da 8666 de 93, tá? E uma vez que você tenha analisado que o procedimento licitatório foi regular, você pode então dizer o quê? Sim, é aprovado, né? Você foi aprovado no procedimento licitatório. E por fim, você tem a adjudicação, que é a entrega do objeto ao vencedor. Ou seja, uma vez que você já teve o reconhecimento do vencedor, você tem o quê? Que permitir que ele tenha acesso, né? O que seja entregue a ele o objeto, artigo 38, aí, inciso 7º da Lei 8666. Nós temos também aqui, para poder ficar registrado, e até o momento nos pede isso, nós temos também aquelas modalidades de dispensa e de inexigibilidade, tá? Então temos duas situações, né, de dispensa e de inexigibilidade, né? São duas situações em que há o afastamento da obrigatoriedade da licitação, tá? Mas assim, são diferentes, são. Porque quando a gente fala de dispensa, nós estamos falando, tá, de que uma competição é possível, ou seja, é possível você publicar o instrumento convocatório, aguardar todas aquelas fases anteriores de habilitação dos pretendentes, né, de participação deles, porém é o seguinte, a dispensa, ela se dá porque se está diante de uma situação muito peculiar, né, de uma situação muito delicada. Então, em razão dessa situação delicada em que o Estado, o município, né, se encontra, você aguardar exatamente todo o trâmite de licitação para realizar a contratação de bem ou tomada de serviço pode desencadear um prejuízo ao cidadão. Então veja só, por isso que se dispensa. Agora, até para se dispensar, é necessário que isso seja muito bem fundamentado, né? É necessário ter muito cuidado com o termo de referência na dispensa, para que
não aconteça o que, inclusive, nós já estamos percebendo no momento atual. Veja, o momento atual, né, é um momento de calamidade pública, é uma situação delicada. Então, em razão disto, se afasta a obrigatoriedade da licitação, tá? Porque se não fizer dessa maneira, que é mais célere, né, isso pode gerar prejuízo às pessoas. Agora, se dispensa só para as situações que têm a ver com este motivo de calamidade, ou se for o caso de guerra, quando acontecer. No caso agora, nós estamos vivendo um momento de calamidade. Não quer dizer que o Estado possa contratar para qualquer situação, deixando de lado a obrigatoriedade da licitação. A dispensa é relacionada à contratação daquilo que está com alguma referência a esse estado de calamidade. Então, vamos supor, área médica, luvas, álcool, equipamentos respiratórios, isso sim, né, motiva, né, a questão da dispensa. Agora, outras situações que não tem nada a ver, não se justifica, tá? Então, prestar atenção com relação a isso. Veja, pela matéria, pelo objeto, em uma situação normal, você conseguiria realizar a licitação. Porém, em razão de um estágio, né, que envolve uma solução mais pronta, mais imediata, né, que é esse um estágio de calamidade, por exemplo, aí você vai dispensar a obrigatoriedade em razão dessa situação. O caso de inexigibilidade é diferente. No caso de inexigibilidade, né, não se pode, na verdade, esperar ou exigir esta competição. Por quê? Porque você dispensa a obrigatoriedade em razão, né, da especificidade do bem ou do serviço a ser prestado. Quando você, por exemplo, vai recorrer a um profissional, né, que em razão do seu alto grau, né, de especialização técnica, né, você não tem, na verdade, outro profissional que realize da mesma forma. Né? Então você tem alguém que tem notória especialização, que tem uma técnica apurada, que tem uma técnica singular. Isso pode acontecer, por exemplo, com o escritório de advocacia, né? Que desenvolver uma tese, ou que tem expertise para aquele serviço. Isso pode acontecer, por exemplo, com os artistas, né? Ou seja, só eles, na verdade, têm aquela singularidade. Então, em razão disso, há uma situação de inexigibilidade com relação à necessidade de licitação, mas estas considerações que eu fiz até aqui sobre procedimento licitatório são, na verdade, apenas para reavivar exatamente isto no pensamento de vocês, porque não deixa de ser uma etapa obrigatória no curso da realização de uma despesa, tá? Agora, vamos tratar de estágios da despesa pública, né? Estes sim merecem um cuidado maior no estudo, tá? Que é exatamente a fase de empenho, a fase de liquidação e a fase de pagamento. Aí merece sim uma atenção maior nos estudos, né? Porque, na verdade, é fundamental para a compreensão do direito financeiro, tá? Então veja só, vamos começar então pelo empenho, né? Empenho, a gente pode entender que o Estado, ele reserva, né, parte dos recursos que ele possui, tá? E vincula, né, a parte daquele recurso, ele vincula a um serviço que vai ser prestado ou um bem que vai ser adquirido, né? Então, na verdade, é o quê? Uma afetação do todo que tem de recurso para uma finalidade específica. Então, na verdade, é o quê?
Se ele está afetando o todo, isso é o quê? É um ato ou uma condição que a autoridade competente faz, né, criando uma obrigação, né, de um futuro pagamento. Então veja, o Estado, no caso do empenho, ao empenhar parte de recurso, ele está avocando para si uma responsabilidade para fins de ter esse recurso para pagamento a posteriori. Veja que este pagamento a posteriori pode, na verdade, estar na condição de pendência ou não de implemento, tá? Ou seja, você afeta o recurso para que, após a consecução do serviço ou aquisição, entrega do bem, se faça o pagamento. Então, eu quero dizer com isso que o recurso pode ser destacado, porém, aquele que foi contratado pode simplesmente, no decorrer do exercício financeiro, não prestar o serviço. Tá? Agora, qual a importância do empenho? A importância do empenho é de dar uma certa garantia, né, aos fornecedores, né, àqueles que contratam com o Estado. Ora, eu vou, na verdade, prestar o serviço, porém eu sei que por esse serviço que eu estou realizando, vou realizar, eu vou ser remunerado. Por quê? Porque o Estado já foi no todo que é de recurso e destacou uma partezinha lá para dizer que aquilo vai ser, digamos assim, destacado para me pagar, para pagar o prestador de serviço, tá? Então, esta categoria, né, de despesa, normalmente já consta no orçamento e há uma dotação específica para ela, né? Então, nesta relação contratual que existe entre Estado e fornecedores, é muito importante que se tenha o destaque, né, com relação aos recursos para pagar por eventual serviço ou entrega de bem prestada, certo? Isso é o empenho. Ok. Ter realizado o empenho não quer dizer que isso tenha se tornado um direito adquirido do fornecedor. Porque o empenho não gera a obrigação de pagamento. Então, o empenho não enseja um direito adquirido, tá? Pelo fornecedor. Isso é importante, tá? O empenho é só uma garantia de dizer o seguinte: eu tenho um crédito que é necessário para a liquidação da dívida. Isto é empenho. Não gera para a administração a obrigação de pagar, né? Ou seja, não gera, né, a obrigação de pagar, porque pode ser que a prestação empenhada, né, nem sequer seja realizada, tá? Então veja só, o empenho é um ato meramente formal. Ele não cria, não extingue nem modifica nada, tá? Ele apenas registra e reserva aquele recurso, certo? Mais algumas observações sobre o empenho, tá? O empenho, ele não pode exceder, né, o limite de crédito concedido. Ou seja, se você sabe que aquela prestação de serviço vai custar 500, o empenho não pode exceder exatamente aquela referência que se tem dos 500, tá? Isso está no artigo 59 da Lei 4320, tá? O empenho não poderá exceder o limite dos créditos excedidos. Ou seja, o valor que foi deduzido na dotação para aquilo tem que ser idêntico ao crédito que é aprovado, ok? Beleza. Queria aqui trazer também uma observação de um decreto, que é um decreto de número 200, né, de 87, que diz o seguinte, e aqui eu queria transcrevê-lo na íntegra, porque ele tem, na verdade, uma clareza muito grande. Nenhuma despesa poderá ser realizada
sem a existência de crédito. Nenhuma despesa pode ser realizada sem a existência de crédito, né? Ora, nenhuma despesa pode ser realizada sem a existência de crédito que o comporte ou quando imputada a dotação imprópria. Ora, o que é dotação imprópria? Se você destacou, né? Se você está realizando um serviço que é de jardinagem e esse serviço é referente a, digamos assim, administração direta, né? A conta da administração, vamos lá, 00. Se você já tinha destacado, já sabe que esse recurso é aplicável para aquela despesa, dotação imprópria é o seguinte: reservar um recurso de uma outra natureza para pagar despesa que não se refere ao recurso, né, que tecnicamente é o apropriado para pagar aquela despesa. Então, veja bem, empenho não pode ser maior do que o valor destacado e nem pode ser diverso ao recurso que é apropriado para pagar aquela despesa, né? Ou seja, isso se chama o quê? Dotação imprópria, que é vedada expressamente, tá? Por qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo limites estejam previamente fixados, tá? Então, isso é importante saber de empenho. Um aspecto também aqui formal, mas também relevante sobre empenho, é que o empenho, ele tem a sua formalização através da nota de empenho, tá? Então, via de regra, para cada empenho realizado, você extrai uma nota de empenho, ok? Então, essa nota de empenho, como eu estou dizendo, que vai formalizar, né, o empenho, ela vai trazer dados, né, objetivos sobre aquilo que foi empenhado. Então, você vai trazer o nome do credor, o objeto contratado, o valor contratado, tá? Se se trata de dotação própria, né, você vai deduzir. Então, a importância da despesa, tudo isso vai constar na nota de empenho, tá? A nota de empenho também, por sua vez, não gera a obrigação de se pagar, tá? Agora, eu queria fazer a seguinte pergunta. Pode-se dispensar a nota de empenho? Vocês viram que empenho, tá? Só se pode realizar despesa com a existência do empenho. E a nota de empenho pode-se realizar dispensa sem a nota de empenho? Pode, né? A nota de empenho, ela pode ser dispensada. É o que a gente chama de regime de adiantamento de fundos, né? Quando, na verdade, você disponibiliza a determinado órgão da administração pública, tá? Um adiantamento de numerário para que se aplique em determinadas situações que são situações assim imprevistas, que envolvem uma certa urgência, menor complexidade, e aí que não precisaria exatamente você realizar este ato formal que tem uma certa complexidade até você gerar essa despesa. Ou seja, muitas vezes o time de funcionamento da administração pública não permite, né, que se espere por esta formalização, por essa formalidade para que se realize. Por exemplo, uma urgência em que um servidor público precisa tomar um táxi para ir, que precisa fazer com brevidade uma reserva em um hotel, precisa, digamos assim, pagar de imediato, está em um local, e aí que ele viajou, enfim, precisa realizar um custo com a fotocópia de um documento, enfim, isso, né, já deve ter uma previsão, né, de adiantamento de numerário, que para vocês tomarem nota aí, está no artigo 68 da Lei 4320, né? Então o Tesouro, né, ele adianta um numerário que fica à disposição da repartição e tem essa natureza de urgência, tá? Agora, o empenho pode ser dispensado? Não. Você pode dispensar a nota, mas o empenho não,
tá? Vamos agora às modalidades de empenho, tá? Nós temos 13 tipos de empenho. Nós temos o empenho normal, né, ou empenho ordinário. Nós temos o empenho por estimativa e nós temos o empenho global, né? Nós temos empenho, então, ordinário ou normal, empenho por estimativa e o empenho global, né? Então, veja só. Por empenho ordinário, você tem aquela espécie de empenho que é o seguinte: você consegue deduzir qual é o valor específico daquilo que vai ser empenhado. Além de conseguir deduzir, né, qual é o valor específico, né, daquilo que vai ser empenhado, você não tem dúvida com relação a valores, né? Você também pode realizar o pagamento desse valor de uma vez só. Então você pode, na verdade, deduzir quanto que se deve pagar, né? E se pode pagar de uma vez só. São por exemplo, despesas normais. Então vamos lá. A administração quer realizar a compra de 3 máquinas de fotocópias. Ora, você sabe o valor, cada uma, vamos lá, custa 2.000, 6.000 reais. A administração tem possibilidade de faturar, de realizar o pagamento dessas 3 máquinas de uma vez só, né? Que é uma despesa normal. Então você consegue realizar desta maneira, tá? Não tem nenhum tipo de característica especial. Nós temos o empenho, que é o empenho por estimativa. Veja só. O empenho de estimativa, por estimativa, é aquele tipo de empenho que você não consegue quantificar o quanto que você vai gastar com aquilo ao longo do ano. Porque você contrata, né, vamos supor, serviços que têm oscilações de valores, né? Então este valor não é quantificável ao longo do exercício. Não é possível determinar qual é a quantia que você vai gastar. Então esse tipo de empenho é aquele empenho que, por exemplo, diz respeito à conta de energia, à conta de água, ao pagamento de pessoal. Então veja só, você pode quantificar quanto que o Estado vai gastar de energia ao longo do ano? Não. Porque tem mês que ele vai aumentar a energia, né? Pode ser, por exemplo, que ocorra uma mudança climática, um mês em que a produção sobre determinado serviço seja maior, bem. Então não tem como você determinar quanto é que você vai consumir de água ao longo do ano. Não tem. Mas você tem uma noção disso. Você vai analisar quanto você gastou no ano passado, né? Você vai analisar que, na verdade, o Estado tem desenvolvido mais atividade econômica, então vai ter mais energia a ser gasta no ano vindouro. Então você tem como que ter uma estimativa, mas você não tem como precisar. Então você vai realizar um empenho por estimativa. Então vamos supor, se eu gastei 50.000 ano passado com energia e houve um aquecimento da economia, né? Naquele estado, vamos supor, naquele município se instalou uma indústria, o Estado, na verdade, está implementando mais alguma coisa naquele município, você pode estimar que no ano que vem você vai gastar 20.000 a mais. Você vai estimar, tá? Isso está previsto no artigo 60, parágrafo 2 da Lei 4320 de 64, né? E nós temos o empenho global, tá? O empenho global, ele diz respeito, né, a um valor, tá? Que, digamos assim, você até consegue visualizar o valor completo. Mas são despesas que você sujeita a um parcelamento, despesas sujeitas a um parcelamento. Então vamos lá. Você tem como, digamos assim, fazer um contrato de merenda escolar para o ano seguinte? Tem. Só que um contrato de obras para o ano que vem. Só que é o seguinte, você vai pagar a obra toda de uma vez? Não. Você vai pagar a obra à medida em que você vai realizando a medição e a obra vai ser entregue.
Merenda escolar, você vai pegar no primeiro dia do ano, colocar todo aquele produto que inclusive é perecível para o resto do ano, não. Então, à medida em que se entrega, você vai realizando o pagamento, você vai realizando uma dedução de valores em cotas, tá? Então, ou até mesmo quando você vai realizar a compra de algo que tem um valor alto, um valor significativo, e o Estado precisa realizar o pagamento desse serviço ou desse bem de maneira parcelada. Então nós temos o quê? Materiais de compra com a perspectiva parcelada. Você, por exemplo, aluguel. Você não vai pagar o aluguel todo de vez. Né? Você vai fazer um empenho global, né? E vai pagando mês a mês. Você vai, merenda escolar, pagando mês a mês. Obra, a cada apresentação que se faz, você paga um valor. Isso está previsto aí no parágrafo 3º do artigo 60 da Lei 4320. E vamos agora tratar da liquidação, ok? Vamos à liquidação. Só uma pequena observação antes de entrar em liquidação. Você lembra que eu falei que uma vez realizado o empenho não significa que a administração vá realizar o pagamento? Aí vocês devem ter ficado com essa dúvida no ar. Tá, mas por que isso? Porque em algumas situações o empenho pode ser anulado, né? Então veja só, quando e como que o empenho pode ser anulado? Vamos supor, a mais óbvia, né? Toda vez, né, que aquele que contratou com a administração pública não realizar o serviço, tá? Ou seja, não prestou o serviço, ou não entregou a mercadoria pela qual ele deveria receber o pagamento, o empenho é anulado. Outra observação também, essa observação já diz respeito a uma tecnia. Vamos supor, quando o valor empenhado excede o montante da despesa realizada. Então esse empenho também pode ser anulado, tá? Vamos lá, uma obra também contratada, né? Uma construção, se não for entregue, o empenho também pode ser anulado, né? Então isso é importante que a gente observe. Não sei se vocês lembram quando eu falei da nota de empenho, que a nota de empenho deve constar o número do processo de licitação, qual é a parte que é credora, o valor. Se tiver um erro, né, um lançamento de dados incorreto na nota de empenho, também pode gerar a anulação do empenho, tá? Então, isso pode se reverter em um crédito que vai servir para um outro empenho, não quer dizer que a pessoa não vai receber não, tá? Então são situações em que se pode anular o empenho realizado e, portanto, não utilizar aquele recurso que foi destacado para pagamento de determinada situação. Vamos agora à fase da liquidação. Veja só, a liquidação para a despesa pública é praticamente um checklist, né? Ou seja, já se licitou, já se declarou o vencedor, já teve a contratação do vencedor, depois da contratação já reservou um recurso para pagar aquele vencedor que deve prestar o serviço. O vencedor foi lá, prestou o serviço, né? Crente e confiando que aquele valor empenhado vai servir para pagá-lo. A liquidação nada mais é do que o checklist. Você vai o quê? Verificar o direito adquirido do credor. Ora, de que maneira? Você vai observar a documentação que o credor vai apresentar, os títulos apresentados, você vai apurar, né? Você vai apurar o objeto empenhado, você vai apurar qual valor, a quem pagar, né? Então você vai verificar se o que foi entregue condiz com o que foi contratado com a administração pública, se a nota de empenho está correta, né? Se tem um comprovante de entrega, no caso de obra pública, se tem um comprovante da medição, o engenheiro do Estado foi lá, verificou que a obra foi feita dentro, na verdade, das especificações contidas
no instrumento convocatório, no edital. Então, tudo isso vai ser observado, né, na fase de liquidação, certo? A fase de liquidação, ela se encerra com o encaminhamento de uma ordem de pagamento. Então, veja, esse setor específico, ele tem o quê? Uma obrigatoriedade de encaminhar uma ordem de pagamento. Isso é sério, né? Você, na verdade, está mandando o Estado pagar. Então, se você está mandando o Estado pagar, veja, é necessário que o responsável pelo setor de liquidação, ele tenha que colocar a sua assinatura, né? Ele vai realizar um despacho, né, com a ordem de pagamento, dizendo para o setor futuro, que é o de pagamento que a gente vai tratar agora, conforme consta no artigo 64 da Lei 4320 de 64, tá? Então essa assinatura nessa ordem de pagamento, nesse despacho dele, é que vai exatamente ensejar o próximo passo, que está na fase de pagamento, que a gente já vai entrar agora na fase de pagamento, que é exatamente de realização do pagamento, né? E aí, já dizendo da fase de pagamento, a fase de pagamento é o quê? O último momento dessa trajetória, né? Você tem que realizar o pagamento da despesa, né? Você tem que realizar essa despesa através do pagamento. Então, na verdade, o pagamento vai ser o quê? O ato que o poder público vai transferir um numerário ao credor. Ele vai transferir dinheiro ao credor, né? Então, ele vai hoje acontece normalmente de que maneira, né? Na administração moderna, através das transferências bancárias, né? Mas já aconteceu de ser por cheque, de ordem de pagamento, ordem bancária, tal, que não existe mais. Isso está previsto no artigo 62, né, da Lei 4320. E, por fim, quando você tem uma contratação, tem um empenho de um recurso, você tem que realizar o pagamento desse recurso até o dia 31 de dezembro do ano corrente, do exercício financeiro. Se você não faz o pagamento e houve o empenho, né, isso vai entrar naquilo que se chama de restos a pagar. Né? Ou seja, são despesas empenhadas que não foram pagas até o dia 31. Ora, se não foi paga até o dia 31, quer dizer o quê? Que o fornecedor, aquele que contratou com o Estado, não vai receber? Não. Essas despesas serão escritas para fins de se relacionar com receitas extra-orçamentárias. E aí vão se lançar para o outro ano. Né? Ou seja, só vai ter o pagamento no ano seguinte. Isso está previsto no artigo 92 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 36 da Lei 4320. E agora nós vamos partir, né, para o estudo das receitas públicas. Valeu?